Reflexão do dia, Jeremias 52. Diferente de tantos capítulos bonitos, agradáveis, brilhantes da Bíblia, este é um capítulo um tanto sombrio. Nele, nós temos a descrição minuciosa da destruição produzida por Nabucodonosor quando invadiu Jerusalém. Há uma riqueza de detalhes na descrição da situação, do estado em que a cidade fica, depois de todo aquele ato de vandalismo, de destruição. E o que acontece com o povo e com a cidade realmente é muito triste. E eu queria chamar a sua atenção para alguns detalhes dos quais nos lembramos quando lemos essa história. A verdade é que o povo houvera sido alertado muitas vezes quanto aos riscos da desobediência. Se formos cuidadosos, vamos perceber que desde o início, antes mesmo da conquista da terra, Deus já alertara quanto às escolhas que o povo teria diante de si para fazer. A fidelidade a Deus garantiria sua permanência na terra que Deus lhes daria. A desobediência, em contrapartida, faria com que um dia eles fossem expulsos daquela terra. E é isso que é lembrado ao longo da história do povo. Vem a conquista da terra sob a liderança de Josué, vem o período dos juízes e aí sucessivos problemas decorrentes justamente da desobediência. Deus chama a atenção do seu povo, e o povo se arrepende, retorna, Deus restaura, resgata, mas havia sempre o alerta quanto a riscos maiores por vir. Vem o período do reinado, o Reino Unido, depois o Reino Dividido, e a situação de impiedade, de iniquidade, de paganismo vai se agravando no meio do povo, de tal maneira que os alertas da parte de Deus através dos profetas se tornam ainda mais intensos, mais frequentes, mais presentes, até que finalmente aquilo que corria como uma sombra, como um risco, acaba por se tornar realidade exatamente como predito pelos profetas. E não é possível ler essa história sem nos lembrar do fato de que muitas vezes em nossa vida somos alertados quanto aos riscos que corremos quando cedemos espaço para a tentação e para o pecado. Quando Jesus fala a respeito do inimigo de nossas almas, ele o compara ao ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E a destruição produzida pelo inimigo em nossas vidas, algumas vezes, é uma destruição terrível. Ao longo desses anos de ministério, temos acompanhado histórias de vida nas quais as destruições são tremendas. Destruição de vida, de relacionamentos, algumas vezes problemas físicos decorrentes de erros e de pecados cometidos. Situações de muito sofrimento, sofrimento para quem erra, sofrimento para os outros que acabam sendo atingidos pelos erros cometidos. Mas a verdade é que precisamos estar atentos quanto aos riscos que o pecado e a desobediência trazem consigo. Quando somos alertados e lembrados pelas Escrituras de que nossa fidelidade a Deus produzirá bons resultados, mas por outro lado, nossa desobediência tem também suas consequências, é preciso estar atento, porque o inimigo tenta pouco a pouco minar as nossas resistências de ocupar espaço em nossa vida, e à medida em que o pecado vai entrando em nossa prática e em nossa conduta, o processo de corrosão e destruição se agrava a cada dia, tornamos-nos menos sensíveis aos erros, mais susceptíveis a errar, e o processo de agravamento do erro e do pecado causa destruições cada vez maiores. A erosão que vai sendo gerada em nossa vida, em nossa conduta e em nosso comportamento pode trazer sérias consequências para nós mesmos e para as pessoas que amamos, para as pessoas que nos cercam. Que estejamos atentos aos alertas da palavra de Deus e que busquemos sempre a bondade e a vontade de Deus e sua proteção, para que a tentação seja vencida e acertemos em nossas decisões e escolhas da vida. Amém.